O milagre que mudou a vida de Roberta, quando a fé venceu a bronquiectasia. Roberta sempre foi uma mulher forte. Aos 38 anos, mãe de 2 filhos e funcionária pública, ela enfrentava a vida com determinação, mesmo quando as dificuldades apareciam. Mas havia um inimigo que, aos poucos, estava roubando sua força, a bronquiectasia. Uma doença pulmonar crônica que a deixava sem fôlego, com tosses constantes e infecções que pareciam não ter fim. Os médicos diziam que era uma condição irreversível, que ela teria que conviver com medicamentos, inalações e crises frequentes pelo resto da vida. As noites eram as piores. Roberta acordava sufocada, com o peito ardendo, como se alguém estivesse apertando seus pulmões. Os antibióticos já não faziam tanto efeito, e as idas ao hospital se tornaram rotina. Seus filhos, Lucas de 10 anos e Ana de 6, olhavam para ela com olhos cheios de medo. Mãe, você vai ficar boa? Perguntava Lucas, segurando sua mão enquanto ela tentava recuperar o fôlego. Roberta sorria, mas por dentro, o desespero crescia. E se ela não conseguisse ver os filhos crescerem? E se a doença a levasse antes da hora? Foi numa dessas noites, depois de mais uma crise que a deixou exausta, que sua vizinha, Dona Maria, bateu à sua porta. Roberta, minha filha, você já tentou a Igreja Universal? Lá, Deus faz milagres. Minha nora tinha um problema no coração, os médicos disseram que não tinha jeito, mas depois das orações na fogueira santa, ela está curada, contou com os olhos brilhando. Roberta, que nunca tinha sido muito religiosa, ouvia aquilo com ceticismo, mas algo dentro dela se mexeu. O que eu tenho a perder? No domingo seguinte, com o coração apertado, Roberta entrou pela primeira vez na Igreja Universal do Reino de Deus. O lugar estava cheio, o louvor era vibrante, e ela sentiu uma energia diferente. Quando o pastor subiu ao púlpito e começou a falar sobre fé e libertação, Roberta não conseguiu segurar as lágrimas. Deus não quer que você viva doente. Ele quer te curar, mas você precisa crer, disse o pastor, com uma autoridade que parecia vir de algo maior. Ao final do culto, houve um chamado para quem precisava de um milagre. Com as mãos trêmulas, Roberta levantou-se e foi até a frente. Uma obreira a recebeu com um sorriso e perguntou: no que você precisa da ajuda de Deus, minha irmã? Roberta, engolindo o choro, contou sobre a bronquiectasia, as crises, o medo de não ver os filhos crescerem. A obreira colocou a mão em seu ombro e disse: Deus já tem a vitória preparada para você. Participe da corrente de oração nesta semana e não falte à fogueira santa na sexta-feira. Você vai ver o poder de Deus. Roberta começou a frequentar a igreja todos os dias. Participou da corrente de oração das 12 horas, onde pastores ungidos oravam com autoridade contra as doenças. Ela aprendeu sobre a importância do dízimo e das ofertas como ato de fé, e mesmo com o salário apertado, decidiu ser fiel. Deus, eu entrego tudo nas tuas mãos, ela orava, enquanto depositava sua oferta no envelope. Nas vigílias de oração, ela via pessoas sendo libertas, chorando de alegria, e aquilo alimentava sua esperança. Mas foi na fogueira santa de Israel que tudo mudou. O pastor explicou que aquele era um momento de quebra de maldições, de libertação através do fogo espiritual. Quando chegou a vez de Roberta, ela foi até o altar, onde o pastor ungiu sua testa com óleo e começou a orar com uma força que ela nunca tinha visto. Em nome de Jesus, eu quebro essa doença. Sai agora, espírito de enfermidade. Os pulmões dessa mulher são de Deus, e Ele os está restaurando neste momento, declarou o pastor, enquanto impunha as mãos sobre ela. Roberta sentiu algo estranho acontecer. Era como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Ela começou a tremer, e então, sem explicar como, sentiu os pulmões se encherem de ar de uma forma que não acontecia há anos. As lágrimas escorriam, mas dessa vez, eram de alívio. Estou sentindo, estou respirando, ela gaguejou, colocando a mão no peito. O pastor sorriu: é Deus, minha irmã. Ele te curou. Nos dias seguintes, Roberta esperava ansiosa por uma crise, mas ela não vinha. Passou uma semana, 2, um mês, e nada. Os exames que fez depois mostraram uma melhora surpreendente. Os médicos ficaram espantados. Isso não tem explicação médica, disse um deles. Mas Roberta sabia, tinha explicação, sim. Era o poder de Deus. Hoje, Roberta não só está curada como se tornou uma serva fiel na Igreja Universal.
Ela dá seu testemunho no altar, contando como a fé a libertou. Eu aprendi que Deus não desiste da gente, mesmo quando a gente desiste de si mesmo. Ele só espera que a gente dê o primeiro passo, que a gente creia. E quando a gente faz isso, os milagres acontecem, diz ela, com os olhos brilhando. Sua vida mudou completamente. Agora, ela ensina na escola da fé e participa ativamente das campanhas. Seus filhos, que antes viviam com medo, agora veem a mãe cheia de saúde e propósito. Mãe, você é uma guerreira, diz Ana, abraçando suas pernas. E Roberta sorri, porque sabe que não foi ela quem venceu, mas aquele que é maior do que qualquer doença. Lição de vida: a fé não é só acreditar que Deus pode, mas agir como se Ele já tivesse feito. Quando entregamos nossos medos, nossas doenças e nossas lutas a Ele, e persistimos em busca do milagre, que através da oração, da obediência e da fé inabalável, Deus age de formas que nem a medicina pode explicar. A Igreja Universal do Reino de Deus é um lugar onde os impossíveis se tornam possíveis, porque lá, a fé é praticada com ousadia, e Deus honra aqueles que o buscam de todo o coração. No mesmo bairro onde Roberta recebeu seu milagre, morava um homem chamado Carlos, conhecido por todos como o Homem das Sombras. Ele passava os dias trancado em casa, evitando até mesmo a luz do sol. Há anos, uma depressão profunda o havia dominado após perder o emprego e, pouco depois, a esposa, que não suportou a pressão e o abandonou. Os vizinhos cochichavam que ele mal comia, vivia entre garrafas vazias e remédios que não faziam mais efeito. Até que um dia, uma irmã da CCB, Dona Maria, bateu à sua porta com uma Bíblia na mão e um prato de comida quente. Carlos, meu filho, Deus não esqueceu de você, disse ela, com voz firme mas cheia de compaixão. Hoje é o dia da sua vitória. Carlos tentou fechar a porta, mas algo naqueles olhos cheios de fé o fez parar. Ele aceitou a comida, e Dona Maria, sem pressa, sentou-se na sua sala escura e começou a falar de um Deus que ressuscita sonhos, que transforma cinzas em beleza. Ela contou a história de Roberta, da mulher que estava à beira da morte e hoje dança nos cultos. Carlos ouvia em silêncio, mas dentro dele, uma pequena chama acendeu. Venha conosco amanhã, convidou Dona Maria, deixando um folheto da campanha dos israelitas na mesa. Às 19h30, na CCB. Deus está te esperando. Naquela noite, Carlos não dormiu. Lembrou-se das palavras da irmã, das histórias de milagres que ouvirá falarem no bairro. Pela primeira vez em anos, sentiu algo além do vazio, uma ponta de esperança. No dia seguinte, com as mãos trêmulas e o coração acelerado, entrou na igreja. O ambiente era diferente de tudo que imaginara, não havia julgamento, apenas sorrisos, abraços e um coro que cantava com tanta emoção que as lágrimas vieram sem aviso. Quando o pastor começou a pregar sobre a restauração de Deus, Carlos sentiu como se cada palavra fosse só para ele. O Senhor não desistiu de você. Ele quer te dar uma nova história, declarou o homem de Deus. E então, veio o convite: quem precisava de um milagre, que levantasse a mão. Carlos hesitou, mas algo dentro dele o impulsionou. Levantou a mão, e depois, o corpo todo, quando o pastor o chamou à frente. Meu filho, hoje sua vida muda, disse o pastor, impondo as mãos sobre sua cabeça. Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de depressão, de solidão, de derrota. O Espírito Santo está te enchendo agora. Carlos sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica o perpassasse. As lágrimas jorraram, mas desta vez, não eram de dor, eram de alívio, de liberdade. Ele caiu de joelhos, chorando como nunca havia chorado, enquanto irmãos o rodeavam, orando por ele. Quando se levantou, era como se um peso de toneladas tivesse sido tirado de seus ombros. Nos dias que se seguiram, Carlos não reconhecia a si mesmo. Acordava cedo, tomava banho, arrumava a casa. A vontade de viver voltou com uma força que ele não conhecia. Começou a frequentar os cultos, a participar dos grupos de oração, e até arrumou um trabalho como auxiliar em uma oficina mecânica, graças a um irmão da igreja que lhe deu a oportunidade. Mas o maior milagre não foi só a cura da depressão. Foi o reencontro com a filha, Laura, que ele não via desde que a mãe a levou embora, anos antes. Um dia, enquanto Carlos ajudava na distribuição de cestas básicas da CCB, uma jovem parou em frente a ele, olhando-o com olhos cheios de dúvida e esperança. Papai? Ela perguntou, com a voz embargada. Carlos não acreditava. Era ela,
agora uma moça de 18 anos, mas com o mesmo sorriso da menininha que ele tanto amara. Abraçou-a forte, pedindo perdão entre lágrimas, e Laura, que também havia sido convidada por uma amiga a vir à igreja, contou que estava buscando a Deus. Aquela foi a restauração completa que Carlos nem ousara sonhar. Hoje, Carlos é um dos mais dedicados obreiros da CCB. Ele testemunha em todos os cultos: Deus não só me tirou do fundo do poço, Ele me deu uma família de novo. Minha filha é batizada, servimos juntas na obra de Deus, e minha vida tem sentido. Sua casa, antes um lugar de trevas, agora é cheia de luz, de risadas e de visitas de irmãos que buscam força. E assim, como Roberta, Carlos aprendeu que na CCB não há caso perdido. Porque onde o homem vê fim, Deus vê um novo começo. O milagre não é só a cura do corpo ou da mente, é a transformação de uma vida que, entregue nas mãos do Pai, se torna um testemunho vivo de que, com Deus, tudo é possível. A fé não é teoria, é prática. É ir, mesmo tremendo. É crer, mesmo sem ver. É persistir, mesmo quando tudo diz que não há saída. Porque no altar da CCB, os impossíveis se rendem ao poder do Deus que faz todas as coisas novas. Na mesma cidade onde Roberta e Carlos encontraram sua restauração, vivia uma jovem chamada Ana Clara. Aos 24 anos, ela carregava um peso que parecia maior do que sua própria força, uma doença rara que os médicos não conseguiam diagnosticar com precisão. Desde os 16 anos, ela enfrentava dores intensas, crises que a deixavam acamada por dias e uma fraqueza que a impedia de viver como as outras moças de sua idade. Os exames se acumulavam, os remédios não faziam efeito, e os médicos, com olhares compassivos, só sabiam dizer: não temos mais o que fazer. Ana Clara cresceu ouvindo falarem de Deus, mas nunca havia pisado numa igreja. Sua mãe, embora católica, não praticava a fé, e seu pai, desiludido com a vida, dizia que Deus só existia para quem tinha sorte. Mas quando as dores se tornaram insuportáveis e a esperança médica se esgotou, foi uma vizinha, irmã da CCB, quem bateu à sua porta com um convite simples: venha ao culto, minha filha. Lá tem alguém que pode te ajudar de verdade. No início, Ana Clara relutou. Como acreditar que um lugar poderia mudar o que a ciência não conseguirá? Mas a dor a levou até a porta da igreja numa quarta-feira à noite. Ela entrou apoiada na mãe, com o corpo curvado pela fraqueza, mas com um desespero que já não tinha mais medo de ser visto. Os irmãos a receberam com sorrisos e mãos estendidas, sem perguntas invasivas, sem olhares de pena. Só amor. Quando o pastor começou a pregar sobre a fé que move montanhas, Ana Clara sentiu algo estranho no peito, uma mistura de esperança e medo. Será que é para mim? Pensou. No momento da oração, quando as mãos foram impostas sobre sua cabeça, ela não sentiu uma cura instantânea. Não houve um clarão, nenhuma voz do céu. Mas algo dentro dela mudou. Uma paz que não vinha dos remédios invadiu seu coração, e pela primeira vez em anos, ela dormiu uma noite inteira sem dor. Nos dias seguintes, Ana Clara voltou. Não porque a doença havia sumido, ela ainda sentia os sintomas, mas porque ali, entre aqueles irmãos, ela se sentia menos sozinha. As irmãs a visitavam em casa, oravam com ela, levavam-lhe palavras de ânimo. O pastor, sem prometer milagres, só lhe dizia: confie em Deus, minha filha. Ele sabe o que faz. Até que, 3 meses depois, numa sexta-feira de jejum, algo extraordinário aconteceu. Ana Clara estava no culto, sentada na última fileira, quando, durante a oração, sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica a envolvesse. As dores, que antes a torturavam, simplesmente desapareceram. Ela se levantou, sozinha, sem a muleta que usava há anos. Os irmãos ao redor começaram a chorar, e o culto parou por alguns minutos enquanto todos louvavam a Deus pelo milagre. Os médicos, ao reexaminá-la, não encontraram mais nenhum vestígio da doença. Os exames, antes cheios de anomalias, agora mostravam um corpo saudável. Ana Clara não só foi curada, ela foi transformada. Hoje, ela serve na obra do Senhor, visitando hospitais e levando esperança a quem, como ela um dia, acredita que não há mais saída. Sua história se juntou à de Roberta, à de Carlos e à de tantos outros que, na CCB, descobriram que Deus não só ouve as orações, como age com poder. Porque ali, entre os bancos da igreja, não há espaço para o não tem jeito. Há espaço para a fé que vê além do visível,
para o amor que acolhe sem julgar e para o Deus que, quando menos se espera, faz o impossível se tornar real. E assim, a cada culto, a cada testemunho, a cada vida restaurada, a mensagem se repete: na CCB, os milagres não são lendas. São realidades que mudam destinos. Porque quando o homem diz é o fim, Deus apenas sorri e diz: espere para ver o que vou fazer. Na pequena cidade de Itapetininga, interior de São Paulo, o jovem Lucas, de apenas 19 anos, vivia uma batalha silenciosa. Desde criança, ele sofria com crises de ansiedade tão fortes que, aos poucos, o afastaram dos amigos, da família e até dos sonhos. Os médicos disseram que era um caso grave, que ele precisaria de remédios para o resto da vida e que, talvez, nunca conseguisse ter uma rotina normal. Lucas acreditou. Até que um dia, arrastado pela mãe, que não desistia de orar por ele, entrou pela primeira vez na congregação cristã no Brasil. Ele não queria estar ali. Sentou-se no último banco, de cabeça baixa, tentando se esconder do mundo. Mas algo no ar era diferente. Não eram apenas as vozes unidas em cânticos, nem as palavras do servo de Deus que pregava com tanta convicção. Era uma paz que Lucas não sentia há anos. Quando o pastor fez o apelo para que aqueles que precisavam de um milagre se levantassem, ele hesitou. Sua mãe, ao lado, segurou sua mão com força e sussurrou: filho, é hoje. Deus está te chamando. Com lágrimas nos olhos, Lucas se levantou. Não sabia orar direito, não conseguia nem formular palavras. Mas ali, entre irmãos que nem conhecia, sentiu algo quebrar dentro dele. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e orou com autoridade: em nome de Jesus, saia desse jovem todo espírito de opressão. Que a paz de Deus inunde seu coração. Naquele momento, foi como se uma corrente invisível se rompesse. Lucas sentiu o corpo leve, a mente clara. E, pela primeira vez em anos, respirou sem peso no peito. Nos dias que seguiram, ele esperava que a ansiedade voltasse, que tudo não passasse de um alívio momentâneo. Mas não voltou. Os medicamentos, que antes eram sua muleta, foram sendo reduzidos sob orientação médica, até que um dia, o próprio doutor, surpreso, disse: não entendo, mas seu organismo não depende mais dessas substâncias. Lucas sorriu. Ele entendia. Era Deus agindo. Hoje, Lucas não só vive livre das crises como se tornou um instrumentista na igreja. Toda vez que seus dedos tocam as cordas do violão durante os cânticos, ele lembra daqueles que, como ele, chegam a CCB carregando fardos pesados. E sorri, porque sabe que ali, entre a fé simples e o amor sincero, Deus continua escrevendo histórias de libertação. Porque na congregação cristã no Brasil, não há caso perdido. Há apenas almas que ainda não descobriram que, quando Deus estende a mão, nenhuma cadeia é forte o suficiente para resistir. E assim, a cada vida transformada, o milagre se repete: o que era escuridão vira luz, o que era desespero vira esperança, e o que parecia impossível se torna um testemunho vivo de que, com Deus, tudo tem jeito. Sempre. Na mesma igreja onde Lucas encontrou sua libertação, uma jovem chamada Ana chegava todas as semanas com o coração apertado. Ela tinha apenas 19 anos, mas carregava um peso que parecia esmagar sua alma. Desde pequena, Ana sofria com uma doença rara nos ossos, que a deixava com dores constantes e dificuldade para andar. Os médicos diziam que não havia cura, que ela teria que conviver com aquela dor pelo resto da vida. Mas Ana não se conformava. Ela tinha ouvido falar dos milagres que aconteciam na CCB, das pessoas que eram curadas, das vidas que mudavam. E, mesmo com o corpo frágil, sua fé era forte. Certo domingo, enquanto o coral entoava um hino de súplica, Ana sentou-se no banco, fechou os olhos e começou a orar em silêncio. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela pedia a Deus um alívio, um sinal, qualquer coisa que mostrasse que ele a ouvia. De repente, sentiu uma mão suave tocar seu ombro. Era a irmã Maria, uma serva de Deus conhecida por sua fé inabalável. Com um sorriso tranquilo, ela disse: minha filha, Deus ouve suas orações. Ele sabe do seu sofrimento e não vai te deixar assim. Confie nele. Ana sentiu, enxugando as lágrimas, e tentou se levantar para ir até a frente, onde os irmãos faziam oração pelos enfermos. Mas, como sempre, a dor nas pernas a impediu. Foi então que algo inesperado aconteceu.
Enquanto ela se apoiava no banco, tentando encontrar forças, sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se uma corrente de energia a envolvesse. De repente, as dores que a acompanhavam há anos começaram a diminuir, como se estivessem sendo dissolvidas por uma mão invisível. Com os olhos arregalados, Ana tentou dar um passo. Depois outro. E mais outro. Sem dor. Sem dificuldade. Ela estava andando. Não conseguia acreditar. As pessoas ao seu redor começaram a notar e, em questão de segundos, um murmúrio de surpresa e alegria se espalhou pela congregação. Alguns irmãos se aproximaram, emocionados, e começaram a louvar a Deus em voz alta. Ana, com lágrimas de gratidão, levantou as mãos e agradeceu, sabendo que aquele era um momento que marcaria sua vida para sempre. Nos dias que se seguiram, Ana voltou ao médico para exames. Os resultados deixaram os profissionais atônitos, não havia mais sinal da doença. Os ossos, antes frágeis e inflamados, estavam saudáveis. O médico, sem explicação científica, apenas balançou a cabeça e disse: "Isso é um milagre." Ana sorriu, porque ela já sabia. Era Deus, mais uma vez, mostrando seu poder na vida daqueles que creem. Hoje, Ana não só caminha sem dor como também serve na igreja, ajudando outras pessoas que chegam com suas próprias lutas. Ela conta sua história com os olhos brilhando, porque sabe que não foi apenas seu corpo que foi curado, mas também sua fé, que se tornou ainda mais forte. E assim, como Lucas, ela se tornou mais um testemunho vivo de que, na congregação cristã no Brasil, Deus continua operando milagres, transformando vidas e escrevendo histórias que o mundo não consegue explicar. Porque ali, entre os hinos, as orações e a fé simples do povo, o impossível se torna possível. E cada vida curada, cada coração libertado, é uma prova de que, quando Deus age, nenhuma doença, nenhuma dor, nenhuma escuridão é capaz de resistir. Ele continua o mesmo, poderoso, misericordioso e sempre pronto a estender sua mão para quem nele confia. O milagre completo e a lição que ficou. A cada domingo, quando Maria subia ao púlpito para compartilhar seu testemunho, as lágrimas escorriam pelo rosto de quem a ouvia. Não era apenas a história de uma mulher que, após anos de dores e diagnósticos sem esperança, levantou-se da cama de hospital sem uma única sequela. Era a confissão de uma alma que, no fundo da angústia, aprendeu a segurar a mão de Deus mesmo quando tudo parecia escuro. O médico que a atendeu na última consulta ainda balançava a cabeça, incrédulo. "Isso não tem explicação científica", repetia, enquanto folheava os exames que, semanas antes, confirmavam a progressão irreversível da doença. Mas Maria sorria, porque sabia, a explicação não estava nos laudos, mas naqueles momentos em que, prostrada no altar, ela ouviu uma voz suave lhe dizer: "Filha, levanta-te. Tua fé te salvou." E ela se levantou. Não só do leito, mas de uma vida marcada pelo medo. Agora, suas mãos antes trêmulas seguravam as de outros enfermos, sussurrando: "Deus não mudou. Ele ainda faz o que fez por mim." E, como um eco, as paredes da igreja pareciam responder com os hinos que tanto a confortaram: "Confia, crê, e verás a glória de Deus." A reflexão que fica. Há milagres que curam o corpo, mas o maior deles é aquele que transforma o coração. Maria descobriu que a fé não é a certeza de que Deus agirá como queremos, mas a confiança de que Ele agirá no tempo certo e sempre para nosso bem. Sua história não é sobre uma cura instantânea, mas sobre uma rendição diária, a escolha de acreditar, mesmo quando as circunstâncias gritavam o contrário. A lição. Deus não precisa de condições perfeitas para operar. Ele usa a fraqueza humana para revelar sua força. Maria aprendeu que o milagre não começou no dia em que a dor desapareceu, mas em cada noite em que, apesar dela, ela escolheu adorar. Porque a fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de persistir apesar delas. E assim, entre os bancos de madeira e as vozes unidas em oração, a congregação cristã no Brasil segue sendo um farol, não porque ali os problemas desaparecem como mágica, mas porque ali, no meio da luta, as pessoas descobrem que Deus não promete um caminho sem pedras, mas sim que, com ele, até as pedras se tornam degraus para algo maior. Porque para Deus, nenhuma história está acabada, até que Ele diga ou está completo. Ponto.